Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina: não se conformeis com este mundo, não se amoldem segundo o padrão deste mundo, mas antes buscai a mentalidade em Cristo a fim de experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para nós, plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum daqueles que perseveram, experimentando a sua perfeita e agradável vontade. Sempre planos de fazer prosperar, aonde estamos na vida e vida com abundância, e ainda a fim de alcançarmos a nossa promessa, a terra prometida, a nossa Jerusalém celestial do alto, a nossa mãe que é livre, aonde haverá de se manifestar a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Todo aquele que experimenta a perfeita e agradável vontade do Senhor e segue usando sempre a inteligência a seu favor, não retrocede, não tem a intenção de retroceder, mas antes de prosseguir rumo ao nosso alvo e objetivo. Aqueles que seguem com a alma ancorada, aquilo que nos traz a esperança, aquilo que está sempre a nos fortalecer, aquilo do qual nós bendizemos constantemente, o confessa de boca todos os dias, publicamente, e demonstra experimentando esta perfeita e agradável vontade, aonde estamos sempre sendo conduzidos por aquele que nos mantém em retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, sempre que é o princípio da sabedoria, do qual alcançamos o amor verdadeiro, que lançou fora todo medo. Outrora estávamos sobre a punição, mas agora estamos como cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde não há maldição para aqueles que estão cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, daqueles que sempre traz a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, a paz que excede todo o entendimento, aonde está constantemente a desviar do mal, não se dá vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem, daqueles que perseveram na constância, sempre aborrecendo o mal. A palavra diz: não louvai as atitudes dos ímpios, mas antes as condenai constantemente, assim como aborrecei toda maledicência. Assim, todo aquele que persevera são aqueles que agradam o Senhor, aonde a palavra diz a religião pura e imaculada, aonde não se corrompe segundo o padrão deste mundo e aborrece toda maledicência, aqueles que são orientados não por si mesmo, não são conselhos próprios e própria opinião, mas antes daqueles que falam pelo Espírito pronto e experimentado do alto dia após dia na presença do autor e consumador da nossa fé. E aquele que é sábio e tem ouvidos, ouve sempre estes conselhos e aplicam, a fim de manter um coração à tábua de um coração de carne e um coração contrito e arrependido. Ele nos ensina: produzi antes frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Buscai sempre a minha justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas no devido tempo, assim como ele tem nos acrescentado. E a palavra diz: se não desfalecerem, é necessário a perseverança, é necessário a constância, porque aquele que fica inconstante está sujeito na mesma condenação, a saber,
que o pai da mentira, o Senhor já trouxe juízo sobre ele. Por isso ele não pode nos vencer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, o Senhor os amarra a fim de os lançar no lugar para os filhos da desobediência, aonde o lago de fogo ali o seu verme não se queima. Por isso, assim como ele preparou um lugar para os desobedientes, para os obedientes há o lugar onde haverá júbilo. Aqueles que seguem aqui não se amando o mundo e o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, assim a palavra nos diz. Mas antes, aqueles que rejeitam tudo aquilo que há no mundo e antes buscam a face do Senhor são aqueles que o agradam, e ele o justifica mantendo o nome escrito no livro da vida e adentrar as regiões celestiais, aonde nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez, nada, nem mesmo as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.